pessoal, hoje quero falar sobre um assunto relevante, mas que geralmente não entramos em muitos detalhes: fontes de tensão e fontes de corrente. Enquanto fontes de tensão são razoavelmente compreendidas por estudantes iniciantes, o mesmo acontece com fonte corrente. Tá? Aqui nós vamos dar uma olhada em alguns detalhes sobre fontes e mostrar um caso prático de fonte de corrente. Bom, primeiro básico. As fontes fornecem energia aos circuitos. E existem dois tipos de fontes, a de tensão e a de corrente. A fonte de tensão fornece uma tensão especificada, independente do restante do circuito que está conectado. Já a de corrente vai fornecer uma corrente especificada, independente do circuito que estiver conectado. Tá? A tensão na fonte de corrente é determinada pelo circuito. E a corrente na fonte de tensão também é determinada pelo circuito. Muito bem. E como a fonte de corrente se parece? Para entender isso, podemos traçar uma curva relacionando a tensão com a corrente. Como a fonte de corrente fornece uma corrente independente do restante do circuito, e como a tensão da fonte de corrente é determinada pelo restante do circuito, então a curva é uma corrente que independe do valor da tensão. Uma reta. Isso quer dizer que a corrente vai ser determinada pela fonte e a tensão vai ser determinada pelo circuito. Tá? Isso não quer dizer que a corrente é constante no tempo. Isso quer dizer que a corrente é constante para qualquer valor da tensão que vai aparecer sobre os seus terminais. É diferente. A mesma ideia pode ser aplicada para a fonte de tensão. Tá? Nós traçamos uma curva relacionando tensão e corrente. E aqui está a curva da tensão, desculpe. Tá? Como a fonte de tensão fornece a tensão independente do restante do circuito, e como a corrente é determinada pelo resto do circuito, então a curva é uma tensão que independe do valor da corrente. Tá? E aqui, mais uma vez, o mesmo aviso. Isso não quer dizer que a tensão é constante no tempo. Isso quer dizer que a tensão é constante, independente do valor da corrente. Muito bem. No entanto, tanto uma fonte de corrente como uma fonte de tensão, elas precisam ser alteradas. Tá? O seu esquemático precisa ser alterado para refletir o comportamento real de fontes. Tá? Isso é porque uma fonte de corrente não pode fornecer uma corrente para um circuito aberto e nenhuma fonte de tensão pode fornecer uma tensão para um curto-circuito. Então, para resolver esse problema e também representar efeitos termodinâmicos naturais, tá, de perda, tá, nós incluímos uma resistência ou impedância em série no caso da fonte de tensão e em paralelo no caso da fonte de corrente. Tá? Essa resistência aqui está representada como uma resistência constante, mas não precisa ser uma resistência constante, pode ser uma resistência que depende da tensão e da corrente. Tá? O efeito disso aqui é que a curva que era ou assim, passa a ter uma inclinação e toca o eixo em dois pontos. No eixo de corrente, toca no ponto da corrente de curto-circuito e no eixo de tensão, toca no ponto da tensão de circuito aberto. Tá? Se a resistência não for linear, tá? Nós podemos representar um problema real, uma fonte real de corrente. Tá? E essa fonte é uma célula fotovoltaica. Tá? O modelo é uma fonte de corrente em paralelo com a condutância não linear, que é, na realidade, um diodo. É o próprio diodo, na realidade. Tá? A fonte de corrente representa a criação dos pares elétron-lacuna no semicondutor. Tá? E o diodo é o efeito do diodo mesmo. Tá?
A diferença dessa fonte e da fonte de corrente real que a gente viu anterior é simplesmente que o diodo corresponde a uma condutância não linear. Tá? A curva ainda toca no ponto de curto-circuito e no ponto de circuito aberto. Tá? Aqui estão os pontos calculados. Tá? E aqui está a equação da curva. Note que isso aqui é diferente daquela equação da curva assim. Isso é porque nós temos uma resistência não linear. Mas ainda temos os dois pontos lá, tá, de tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito presentes.